Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 18 do livro sobre São Felipe Neri, escrito pelo padre Guilherme Sanches Ximenes. Deixar Cristo por Cristo. Felipe sentia, porém, a necessidade de exteriorizar a sua vida interior em obras. Conforme a frase que ele mesmo cunhou, era preciso deixar Cristo por vontade de Cristo, para ir em busca do irmão figura de Cristo. Frases de São Felipe, né? Relacionando-se com toda a gente, acabou por entrar em contato com a Companhia do Divino Amor, uma confraria fundada em Gênova por Ettore Vernazia em fins do século XV, que se transferira para Roma em 1515. Seu objetivo era atender espiritual e materialmente os pobres, os doentes, os órfãos e os encarcerados. Felipe passou, pois, a dedicar-se junto com os confrades de Vernazia e muitos outros voluntários aos doentes mais miseráveis, abandonados até mesmo pelas próprias famílias, no famoso Hospital de San Giacomo. Lavavam os doentes, limpavam os corredores, davam de comer aos mais incapacitados e estavam à disposição de qualquer um que necessitasse deles. O San Giacomo degli Incurabili, São Tiago dos Incuráveis, como era conhecido entre o povo romano, desempenharia um papel fundamental na vida de Felipe, pois ali se entregaria denodadamente a atender os enfermos, quase até o fim da vida, e para lá enviara seus seguidores a fazer o mesmo. Aliás, foi nesse hospital que chegou a conhecer outros santos fundadores, como Inácio de Loyola e Camilo de Leles. Além das obras de misericórdia, Felipe sentia ainda a necessidade de falar sempre de Cristo e em voz alta a todos, como lhe ensinara o Beato Colombini. Lembra que ele andava sempre com a biografia do Beato Colombini, né? A lê-la, né? Pôs-se assim a calcorrear ruas e praças, lojas de comércio e bancos, vestido pobremente com roupas de camponês, uma espécie de manto com capuz, onde sempre guardava a sua ração de pão e muitas vezes também um livro, à procura de almas, mas sem assumir ares de vaticinador apocalíptico, nem reunir multidões. Porque muitos vaticinadores apocalípticos estavam em Roma nessa época, né? Pregando em praças públicas, etc. E vaticinador apocalíptico sempre tem muita fama, né? Até hoje em dia também isso acontece, né? Nas redes sociais, né? Então, falar do Apocalipse sempre dá muitos cliques, muitos likes, né? Mas São Felipe estava preocupado com o aqui e agora, né? Do seu tempo. Procurava entabular uma conversa amigável com as pessoas, falando-lhes com imenso carinho e animando-as a melhorar de conduta. Na sua boca, a religião e as coisas de Deus soavam de maneira absolutamente natural, comovedora, cativante. Quantos não foram os que ouviram aquelas suas interpelações tão características?
Vamos ver, irmão. É hoje que nos decidimos a comportar-nos bem? Uma frase de São Felipe, né? Então, caros amigos, quando é que começaremos a amar a Deus? Dessa forma, acabou por fazer amizades que durariam toda a vida. Um desses amigos fiéis foi Bonsignore Cacciaguerra, uma figura curiosa, cheia de contrastes, que também vivia em Roma nessa época. Originário de Siena, dedicara seu comércio com que adquirira um belo patrimônio e se tornara amante dos prazeres e da boa vida. Uma ferida no rosto, feita por um adversário durante uma briga, levou-o a repensar o sentido da sua existência. Com vestes penitentes, foi em peregrinação a Santiago de Compostela e depois a Roma, onde conheceu Filipe Neri. Dirigindo-se espiritualmente com ele, o ex-bon vivant descobriu a vida espiritual e passou também a ajudar os doentes e pobres da cidade. Eram dois feitios completamente diferentes, mas entendiam-se às mil maravilhas. Abre aspas. Cacciaguerra era bizarro, um santo errante com uma chaga repugnante no rosto. Filipe, não obstante o seu estilo de vida ascética, continuava a ser sempre o florentino, sensível e apreciador da limpeza, vestido pobremente, sim, mas de modo completamente diverso do extravagante andarilho. Fecha aspas. Com seu apostolado de franco atirador de Deus, Filipe conseguiu inúmeras conversões, como a de Enrico Pietra, que se tornou sacerdote e veio a fundar a primeira escola de doutrina cristã em Roma, ou a de Giovanni Manzoli, que, permanecendo leigo, se dedicou a obras de caridade, entre elas assistência aos condenados à morte. Obteve ainda muitas vocações para as congregações religiosas que existiam então: os jesuítas, os dominicanos, os teatinos. Tanto que, segundo se conta, Santo Inácio de Loyola teria comentado certa vez a seu respeito que, abre aspas, era como um sino que chamava os outros ao estado religioso, ao passo que ele mesmo não tomava o hábito. Fecha aspas. Com efeito, Felipe não desejava de forma alguma fazer-se religioso, embora fosse amigo de muitos autênticos santos de diversas espiritualidades e gozasse da estima de quase todas as ordens e conventos animados pelo anseio da reforma, especialmente entre os dominicanos de Santa Maria sopra Minerva, que chegavam a imitar o seu estilo apostólico vivo e animado. Não desejava de forma alguma prender-se a votos públicos ou privados, pois pensava que tudo devia fazer-se, abre aspas, em espírito e verdade e simplicidade de coração. Fecha aspas. Estimava muitíssimo quem tivesse uma vocação diferente da sua, mas considerava que Deus o tinha chamado a viver como um leigo comum. Então aqui a gente vê a importância, né, que esse leigo tinha na vida religiosa de Roma. Então aqui se diz que todos nessa época ambicionava uma reforma da igreja, né? Na época da tal reforma de Lutero, né? Obviamente todos viam, né, o estado lamentável da igreja depois do século 14, 15, dos séculos 14 e 15, né? Então, todos ansiavam a reforma, né, da igreja. E, diferentemente de Lutero, esses homens, eles estavam fazendo a reforma, né? São Felipe tem um grande papel na reforma da igreja, na contra-reforma, na chamada contra-reforma da igreja,
pelo seu trabalho, né? Junto com a igreja, com o Concílio de Trento, enfim, com Santo Inácio também, né? São os dois homens que estavam lá ao mesmo tempo, né, em Roma, tá certo? E aqui tem um detalhe interessante, né? Que os dominicanos de um certo convento lá em Roma procuravam imitar o estilo de São Felipe Neri, né? O estilo de vida e de apostolado dele, né? Essa coisa viva, né? Carinhosa e falante, né? Simpática, né? Como era o estilo de São Felipe, né? Os caminhos de Deus. Numa das ocasiões em que fazia oração nas catacumbas de São Sebastião, que era um local que ele gostava muito de ir, né? No ano de 1544, ele tinha 29 anos, né? Ocorreu um episódio que ficou conhecido como o Pentecostes de Filipe. Como contaria a Piero Consolini, seu confidente no final da vida, ele só contou bem no final da vida esse episódio, né? Ninguém sabia desse episódio até então. Viu naquela noite já longínqua uma bola de fogo que lhe entrava pela boca e lhe dilatava o peito com tanta intensidade que lhe pareceu que iria morrer. Caindo ao chão, tamanha era a sensação de dor, de fogo interior e estranheza diante daquele acontecimento espiritual, gritou: "Basta, Senhor! Basta! Não resisto mais." Desse acontecimento ficaram-lhe algumas consequências externas que os médicos nunca conseguiram explicar. Uma delas, por exemplo, era uma palpitação e um tremor praticamente incontroláveis por todo o corpo sempre que entrava em contato íntimo com Deus. Ao rezar, ao celebrar a missa, ao pregar. Era um tremor tão forte, como contam os que conviveram com ele, que se transmitia à cadeira ou ao banco em que estava ajoelhado. Outra consequência foi que passou a sentir continuamente um calor interior tão intenso que, mesmo nos dias mais rigorosos do inverno romano, dormia sempre com a janela aberta e saía em plena noite para rezar ao ar livre. Esse fenômeno do calor constante, né? Tem uma coisa muito curiosa relacionada a esse calor, que é a batina, né, dos oratorianos. Isso nos foi contado pelo padre Paulo Sandes, né? Oratoriano aqui que nós tivemos contato. A batina dos oratorianos, ela tem um tecido duplo aqui no peito para lembrar esse calor que São Felipe sentia sempre, né? A batina externamente é parecida com as outras batinas, mas internamente ela tem um tecido a mais aqui no peito, né? Além disso, ficou também com uma dilatação peitoral mais ou menos do tamanho de um punho, à altura do coração. O médico Andrea Cesalpino, que fez a autópsia de seu corpo, relata, abre aspas, uma vez aberto o tórax, percebi que as costelas estavam rompidas naquele ponto, aqui no meio do peito. Isso é, estavam separadas da cartilagem. Só dessa maneira era possível que o coração tivesse espaço suficiente para levantar-se e abaixar-se. Cheguei à conclusão de que se tratava de algo sobrenatural, de uma providência de Deus, para que o coração, batendo tão fortemente como batia,
não se machucasse contra as duras costelas. Assim Filipe pôde viver com essa afecção até tarda idade. Fecha aspas. Esse é o relatório do médico, né, que fez a autópsia do corpo de São Filipe, né? Então, esse evento, né, nas catacumbas de São Sebastião promoveu essas modificações corporais, né? Então é um evento sobrenatural, né, mas que tem repercussões físicas permanentes na vida do santo, né? Como muitos outros santos. Ele vai citar aqui 2 santos que também tiveram essa experiência, né, de um êxtase espiritual, né, que tem repercussões físicas, né, de tão forte que foi esse evento, né, chamado Pentecostes de São Filipe Neri, né. Esse evento ele desperta a devoção muito grande dos oratorianos, né. Ano 1544, né. Eu não sei exatamente a data, mas os oratorianos mantêm essa data como uma data de muita devoção, né. Ludwig von Pastor, famoso historiador do papado, um luterano convertido, compara o Pentecostes de Filipe aos estigmas recebidos por São Francisco de Assis 3 séculos antes. Também Santa Teresa de Ávila, conforme se constatou depois da sua morte, tinha o coração enormemente dilatado. Tem-se a impressão que Deus se divertiu, no caso desses santos, que o amaram com tanta intensidade, em imprimir-lhes na carne o que já trazia escrito na alma. Coração, né? Sede da vontade, né? Coração é a sede da vontade, né? E essa impressão desses sinais no coração, né, dos santos, é para indicar que a vontade desses santos, né, estava alinhada com a vontade de Deus, né? É com o coração que a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, né? Ou seja, a nossa vontade é a vontade de Deus em operação, né, dos santos, né? A nossa é tão fraca que não chega a tanto, né? Filipe ocultou praticamente durante toda a vida esse episódio, que só se divulgou depois da sua morte. Aliás, como todos os místicos, tinha acentuada aversão pelos falsos misticismos. Sempre prático e de um sólido bom senso, confiou desde cedo a orientação de sua vida espiritual aos cuidados de outra pessoa, porque sabia como é fácil para qualquer um perder-se nos meandros de seu labirinto interior. E inculcou sempre nos seus discípulos a importância da direção espiritual para todo aquele que quisesse seguir o caminho da imitação de Cristo. Ele foi um grande diretor espiritual, né, de muitas pessoas em Roma. Nós vamos ver aqui até algumas que chegaram bem longe na hierarquia da igreja. O seu primeiro diretor espiritual e confessor foi Persiano Rosa, Padre Persiano Rosa. Uma importância muito grande na vida de São Filipe, né? Que conheceu já nos primeiros anos de Roma. Esse fraternal amigo teve uma influência decisiva na sua vida, pelo menos em 2 momentos especiais. Em primeiro lugar, levou a Confraria da Caridade, mais uma sociedade que se ocupava da atenção dos pobres e doentes. Essa confraria reunia-se
na igreja de San Girolamo, que recebeu por isso o nome de San Girolamo della Carità, São Jerônimo da Caridade, e que permanece até hoje. Filipe moraria neste lugar por muitos anos e ali nasceria a sua obra principal, o Oratório. E ali também ele desenvolveu grande parte do seu apostolado, né, com seus discípulos, né? Então o primeiro efeito, né, do padre Persiano Rosa sobre São Felipe, né? O segundo momento em que padre Persiano Rosa mudou radicalmente o rumo da vida de Felipe foi quando o forçou a ser sacerdote. Dizemos forçou porque essa é a verdade, como se vê claramente em alguns dos depoimentos colhidos durante o processo de canonização. Então, como o processo de canonização de São Felipe ele foi canonizado 27 anos depois de sua morte, né? Esses depoimentos colhidos eram de pessoas próximas que tinham conhecido São Felipe, né? Eram ainda vivas, né? Então vamos ver aqui, abre aspas. Tornou-se sacerdote por força, fecha aspas. Ele próprio dissera muitas vezes que, abre aspas, gostaria de servir a Deus como leigo e não queria ser sacerdote nem confessor, fecha aspas. No entanto, obrigou-se a seguir a opinião daquele que conhecia a sua alma e obedeceu. Depois de rápidos estudos, já vimos que continuara sempre a ler sobre teologia por conta própria, celebrava sua primeira missa no dia 23 de maio de 1551 na igreja de San Tommaso in Parione. 1551 ele tinha 36 anos, né? A partir daí, tornou-se um dos sacerdotes mais dedicados à sua tarefa pastoral, de que Roma jamais teve notícia. Então, ele não queria ser sacerdote e aqui também tem algumas, além, né, dessa orientação do padre Persiano Rosa, tem circunstâncias externas, né, que explicam um pouco esse movimento de São Felipe em direção ao sacerdócio, né? O seu trabalho de pregação, de evangelização em Roma, na época, isso já estava causando muitos ciúmes também, né? Não só no sacerdócio comum de Roma, secular, né? Como também na hierarquia mais alta, né? Bispos e cardeais estavam torcendo o nariz para aquele leigo, né? O que esse leigo está pregando? Falando de evangelho, das escrituras, né? Certo? Então, o Persiano Rosa, o padre Persiano Rosa, usou esse argumento também com relação a ele, né? Falou, olha, é melhor você se ordenar, porque o pessoal está falando, né? Você como leigo vai enfrentar muita dificuldade para continuar o seu trabalho, né? Então é melhor você se ordenar, né? Certo? Esse talvez tenha sido o argumento mais, digamos assim, que mais convenceu São Felipe, né? É preciso dar o devido valor a esse seu gesto de profundo senso sobrenatural, que soube enxergar num conselho que contrariava totalmente as suas inclinações
e o inteiro teor de vida que levava até aquele momento, o dedo do Espírito Santo. Tenhamos em conta que Filipe sempre agira em consciência com um único fim: cumprir a vontade de Deus. Deus encaminhara-o para uma vida de oração e de serviço como simples leigo, e ele procurava ser-lhe fiel em tudo. E agora, depois de 18 anos, desdizia-se por boca de um representante seu. Estranhos caminhos de Deus. Então, ele se tornou sacerdote, né? A sua fé e seu desprendimento da própria vontade ressaltam com especial clareza se os compararmos, por exemplo, com os de um contemporâneo que morrera em 1536. Essa comparação é excelente desse livro. Excelente. Então ele vai comparar São Filipe com um contemporâneo. E esse contemporâneo não é ninguém menos que Erasmo de Roterdã. Ele era padre, né? O Erasmo de Roterdã era padre, né? Este homem brilhante, intelectual de primeira categoria, também tinha recebido as ordens sacras a contragosto, como Filipe, por pressão dos seus tutores. Em nenhum momento, porém, se dispôs a corresponder à graça e às exigências do sacramento. Durante toda a sua vida, celebrou apenas uma única missa e nunca ouvia confissões. Bela comparação essa, né? Numa época em que semelhante comportamento, até da parte de altos prelados e cardeais, não era raro, não chegou a causar escândalo. Então, o comportamento do Erasmo, do padre Erasmo de Roterdã, de ter sido ordenado e nunca ter celebrado missa ou ouvido confissões, era uma coisa muito comum da parte de altos prelados e cardeais. Então, essa era a situação da igreja, né? Eles eram ordenados, recebia lá a sua diocese, né? E não celebrava e nem ouvia confissões, mas nunca. Eram administradores, né? Do dinheiro que recebiam, né? Então, isso, quando o Erasmo de Roterdã fez isso não causou nenhum desconforto, né? Ou escândalo, né? E é bem verdade que Erasmo pôs toda a sua brilhante inteligência a serviço da reforma da Igreja, refutando os escritos de Lutero e castigando com a sua ironia corrosiva os vícios que afligiam o clero. Não é bem assim não, né? Mas enfim, ele realmente refutou Lutero de uma forma muito dura. Inclusive Lutero era um cara que, pelo jeito do Erasmo, né, ele admirava o Erasmo de Roterdã. Ele esperava que Erasmo fosse apoiá-lo, né? Então ele escreveu um livro contra o livre-arbítrio, o Lutero, né? E o Erasmo então escreveu um outro livro respondendo Lutero, e o Lutero ficou assim arrasado, né? O Erasmo refutando, né, essa ideia maluca do Lutero. O livro do Lutero chama Servo-Arbítrio, se não me engano, né? O livro do Erasmo de Roterdã refutando o Lutero tem inclusive na nossa biblioteca da nossa associação, quem se interessar em lê-lo, né? Mas não soube, ele, né, Erasmo, não soube aliar o senso sobrenatural à lucidez humana
e por isso é difícil avaliar se fez mais bem do que mal a causa do cristianismo autêntico. O seu elogio da loucura, única obra que lhe sobreviveu, não é verdade, essa obra do Lutero sobreviveu, por mais bem intencionado que fosse, tem servido há séculos para alimentar preconceitos anacrônicos e mal intencionados contra a Igreja. O contraste entre Erasmo e Filipe ilustra claramente a diferença que há entre o sábio e o santo. Por um lado, o homem dotado de grandes talentos, que os põe a serviço da causa de Deus, mas é incapaz de superar a lógica meramente humana para atingir o patamar da fé sobrenatural. Por outro lado, o homem, muito ou pouco talentoso, mais ou menos bem dotado, que corresponde a um querer de Deus, ainda que contrário às suas inclinações e aos seus raciocínios, e assim atinge uma união com o Senhor que o torna participante da eficácia sem limites do Espírito Santo. Então essa comparação aqui é muito interessante entre esses dois homens, né? Dois homens renascentistas, né? Sob aquelas influências da Renascença, cada um deles, né? Então, eu termino aqui com essa comparação, a leitura de hoje. Estou na página 26 e terminamos com essa, digamos assim, com essa ordenação contra a própria vontade, né, de São Filipe. E os frutos dessa ordenação nós veremos nas próximas páginas aqui, né, o quanto que ele agiu no confessionário, né, o tanto que, enfim, as orientações espirituais dele, né, as direções espirituais, etc, etc. Nós vamos ver o fruto disso com o passar da leitura aqui, tá certo? Eu queria agora ouvir as observações ou comentários de vocês, se existirem. Por favor. Oi, professor. Ô, Márcio. Estou eu aqui. Mas é interessante ver... eu estava pensando também outro dia como, assim, às vezes, essas reedições do humanismo aí, né, elas vêm de tempos em tempos, né, e cada vez mais fortes. Então, nós tivemos aí do século XVI, XV, XVI, depois nós tivemos aí o XIX, temos agora os nossos tempos, né, cada vez em ondas mais fortes, vagalhões mais fortes. Mas o interessante é essa última comparação aí, me fez lembrar também o Santo Cura d'Ars, que não era um homem, não era um intelectual, mas era um homem santo e, igualmente, um homem com uma sábio também, uma grande percepção das coisas, uma grande penetração dos espíritos, um ótimo diretor espiritual, um excelente professor, que também apareceu na época dos sabichões, né, do século XIX, só que para ser um sinal de contradição da sabedoria, digamos assim, humana, né? Inclusive dentro da própria igreja, né? Inclusive dentro da própria igreja. E São Filipe Neri também me parece que seguiu esse rumo, né? Há certas prefigurações dentro da própria igreja do que viria a acontecer mais tarde, né? Então essa parte me deixou muito interessante e parece que o autor deu uma cutucada justamente nesse ponto. O importante não é apenas ser uma pessoa com profundos conhecimentos, mas também uma pessoa de oração, uma pessoa de meditação, uma pessoa disposta a receber essas luzes, né? E segui-las, né? E segui-las, porque exatamente, receber... e praticá-las. Né? E às vezes muito acontece muita gente fica só blá 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 e pouca ação, e principalmente pouca ação na nossa na própria vida, né, do apostolado do bom exemplo, e que às vezes a gente acha assim, ele está fazendo uma coisa boa, está fazendo uma coisa assim maravilhosa, mas até mesmo essas coisas boas, de vez em quando aparece um outro que
vê, observa, acaba se inspirando, seguindo, né? E com certeza, no tempo de São Felipe ali, tinha gente, como tem um livro aí relatando, os próprios dominicanos ficaram encantados com a forma que ele agia, que pelo jeito parecia que estava dando frutos, né? E o que me impressionou, eu estava pensando ao mesmo tempo assim, gente, era a hora de tanta gente descobrir essa forma dele agir, que estava dando resultado, justamente uma forma de agir que supriria as necessidades de Roma na época ali, e ajudar essa pessoa. Ainda parecem os malditos invejosos, né? Nós vamos ver o tanto que ele foi perseguido. E folheando o livro mais na frente, a gente vê também alguma parte lá na frente que fala também sobre esse São Felipe Neri como sinal da contradição e da ordenação dessas características da Renascença, mas para devidamente para a maior glória de Deus e bem salvação das almas. Bom, mas era só isso, professor. Obrigado. Pois é, o que mais me impressiona nesses santos renascentistas, né, são a constelação de santos dessa época é uma coisa impressionante, né? Os santos da Renascença, que Deus mandou justamente para tentar contrabalançar esse espírito, né? Esse movimento hedonista, né? Sensual, né? Dessa civilização cristã que parecia estar cansada da fé, né? É como se a civilização cristã tivesse cansado da fé na Idade Média e quisesse alguma coisa para se libertar, né? E o demônio, ele gosta disso, né? Porque quando uma civilização se cansa, o demônio sempre oferece as opções dele, né? Mas Deus mandou uma constelação enorme de santos renascentistas, né? E esses santos, eles são muito interessantes porque nas suas diferentes personalidades, nos seus diferentes tipos de apostolado, eles acabam atacando todos os problemas da Renascença, né? Por exemplo, os santos reformadores, né, tipo Santa Teresa de Ávila, um dia nós leremos a biografia dela, ela atacou as tendências renascentistas através da reforma do Carmelo, né? Certo? Voltando o Carmelo a uma espiritualidade primitiva, né? São João da Cruz, enfim, são milhares de santos, né? Então esses santos agiram na Renascença, né? Tentando preservar, né, o depósito da fé, né, com seus diversos temperamentos, né, e conforme a época pedia, né. Essa comparação do Erasmo é interessante porque o Erasmo ainda ele era um grande intelectual, ainda com tinturas cristãs, né? Porque depois esse humanismo que ainda era propagado por figuras tipo Erasmo, que tinha, digamos, tinturas de cristianismo, depois passou a ser propagado por pessoas realmente más, né? Que tinha só uma capa externa de cristianismo, né? Então os filhos de Erasmo, né, os humanistas, foram os que desembocaram na Revolução Francesa, né? Os enciclopedistas, por exemplo, eram todos filhos de Erasmo, né? Mas sem nenhuma tintura de cristianismo. O Erasmo tinha uma ironia, né? uma postura, talvez, não sei, não conheço profundamente esse aspecto não, mas talvez comparável a Voltaire, né? Na Revolução Francesa, os enciclopedistas, D'Alembert, Delacroix, né?
Todos esses foram filhos desse humanismo e depois da filosofia, enfim, renascentista, cartesiana e depois hegeliana, kantiana, etc. Né? Isso depois piorou muito, mas os santos dessa época estavam tentando lutar justamente contra isso, né? Porque Deus não esquece da gente, não esquece da igreja, né? Tá certo? E São Felipe estava numa época em que ocorreu um evento e modificações na igreja que salvou, ou que salvaram, né? Pelo menos metade da Europa, ou algo parecido, né? De cair no protestantismo, né? Se não fossem esses santos, porque a gente imagina assim, vieram tantos santos e hoje a gente está nessa situação, então não adiantou nada. Não, adiantou muito, porque na época a Europa estava prestes a se tornar toda ela protestante, né? Então esses santos, pelo menos, garantiram parte da Europa, metade, vamos dizer assim, continuaram a pertencer à igreja, né? Com todos os problemas, mas continuaram sendo católicos. A outra metade se dispersou, né? Os santos conseguiram muitas coisas. E São Felipe, quando a gente fala assim, a gente fala, puxa, mas que trabalho que eles tiveram. Qual que é o trabalho o que preocupava São Felipe? Fazer aquele trabalho cotidiano que ele sempre fez ali, de caridade, depois de sacerdote. Celebrava, confessava durante horas e horas e horas, tá certo? Esse era o trabalho do santo diário. A mesma coisa com Santo Inácio, mesma coisa com São Camilo de Leles, mesma coisa com Santa Teresa d'Ávila, mesma coisa com todo mundo que estava vivendo. Eles estavam fazendo o trabalho cotidiano e mantinham a vida de oração, seu amor a Deus e as suas obediências a esse amor a Deus. É a única coisa que Deus pede na gente, né? E com isso eles suportaram a igreja nesse momento, né? E imagino as orações que eles fizeram pelos cardeais, pelos papas, pelos bispos, pelos outros padres, reforçaram muito essa sustentação da igreja, né? Então é muito interessante a gente ver também o trabalho desses santos para além dos seus temperamentos, né? Porque o temperamento de São Felipe era muito engraçado, né? Tem coisas muito engraçadas na vida de São Felipe. Mas para além disso, o sustento que esses santos deram, né, para tudo que estava ocorrendo na igreja nesse século. Terrível, né? O século XVI. E até porque esses santos não se julgavam santos, né, professor? Não. Eles até resistiam muito a essa. Tem aquela história que o padre Paulo sempre nos contava, né? Do São Felipe Neri com Santo Inácio, porque eles andavam nas ruas de Roma e todo mundo se considerava os santos, né? Então lá os dois santos andando e tal, e acompanhava eles e ficava do lado e tal. E São Felipe um dia combinou com o Santo Inácio de andar pelas ruas de Roma fingindo que estavam bêbados. Porque aí o pessoal ia parar de chamá-los de santo. Porque santo não fica bêbado, né? E eles fizeram isso, andaram pelas ruas de Roma fingindo-se de bêbados, né? Cambaleando, etc., com voz enrolada. Mas isso não adiantou nada, porque o pessoal via os dois nesse estado e dizia: olha lá, os dois santos estão bêbados. Então assim, o santo tem aversão a que as pessoas cheguem perto dele e o chamem de santo, né? São Felipe tem coisas que ele não podia esconder, né? Mas eu imagino o tanto de coisa que ele escondeu, tanto de manifestações sobrenaturais que ocorriam em torno dele, que ele escondeu, né? Certo? Assim, então,
Isso acontece com todos os santos, né? Mas continua, Professor, Ana Paula. Ô, Márcio, diga. o que me deixou impressionado foi esse desleixo do clero de raramente celebrar uma missa, raramente atender uma confissão, Ah, né? século A volta XVI. nenhuma surpresa que a coisa degringolou nesse tanto, né? Nossa, século XVI era impressionante. E as festas que os cardeais davam em seus palácios? Festas devassas, com madames não muito recomendáveis. É uma coisa impressionante. A jogatina que tinha em Roma, ah, durante as noites de Roma, era uma coisa impressionante. E São Felipe sabia, né? Não, era uma coisa impressionante nessa época, né? Os castelos dos cardeais até hoje existem, né? Professor, parece que tem um ditado desses que meu avô me contava que deve ter vindo dessa época, então, né? Quem não rouba, não joga, não fuma, não vem depois. Quem não rouba, não joga e não mente, não é filho de boa gente, né? É, meu caro, os cardeais eram impressionantes nessa época, poderosíssimos, riquíssimos, com palácios maravilhosos, aqueles palácios de aqueles jardins, né? Aquelas esculturas na frente, aquelas fontes de água. Dá para visitar esses palácios até hoje na Europa, né? Eram coisas apavorantes, né? Para uma época. Sim. Diga, Cristina. Só para lembrar que foi na época em que a Europa era uma coxa de retalho de reinos, né? Isso. E esses reinos, existiam situações jurídicas, existiam os estados papais, né? E esses reinos, era um jogo de força, de vassalagem, né? E a interferência política dentro da igreja era muito grande. Era. Então, esses cardeais, e era dizem que eles andavam até de máscara, saindo de prostíbulo, né? Dentro de Sim, carruagem. sim, Isso sim. é uma degradação muito grande. Mas muitos desses cardeais, eles eram nomeados de prelazia, né? Que pode-se dizer que não é prelazia, não. Não. Eles ganhavam as dioceses, né? Ganhavam as dioceses. Sucessório de família, É. quase um cartório, né? São Carlos Borromeu ganhou uma diocese quando ele tinha 13 anos de idade. Exato. E diz que São Carlos Borromeu, que ele é bem mais novo que São Felipe Neri, né? É. E diz que ele, quando em Roma, que ele foi bispo de Milão, né? É. Quando em Roma, ele fazia questão de insistir, de beijar a mão de São Felipe Neri. Uhum. Uhum. Tamanha reverência que ele tinha por São Felipe Neri. É. A impressão que a gente tem é que entre os católicos, porque o São Carlos Borromeu vai ter uma ação decisiva na Contra-Reforma, né? Sim, no pós-concílio de Trento. No concílio de Trento e no pós-concílio de Trento. Ele vai ser duro, né, na aplicação no enfrentamento dessa situação de direito, né? Porque esse é o problema, né? Esses cardeais, eles estavam assentados no direito romano. Isso. Não é? E a igreja, a partir do Concílio de Trento, ela começa a constituir o direito canônico, né? Uhum. Quer dizer, começa a constituir, não. Ela começa para corrigir isso, ela tinha que enfrentar os poderes civis, né? Isso. Agora, professor, só fazer um comentário aqui sobre o Erasmo de Roterdã. Ele era muito amigo de São Thomas More, né? Era. E uma vez o senhor comentou que São Thomas More, ele foi elevado à categoria de santo mais pelo martírio do que pelas ideias. É opinião né? minha. Porque se é pelas ideias não dá, né? Pois o Erasmo de Roterdã é uma pena, pessoal, que a gente esquece das coisas. Eu li ele, eu tinha uns 17, 18 anos, sabe? E eu acho que ele era padre da igreja, mas
ele tinha um pezinho nas entidades secretas lá daquela época, sabe? Tinha. É. Mas era parte da igreja. Era assim, né? Mãos consagradas, né? E isso é muito importante no destino eterno da alma dele, né? É uma. Enfim. Eu acho que assim. Se tivesse havido alguma coisa parecida na vida do Erasmo, né? Como aconteceu com Thomas More, porque é aquela coisa, né? O Thomas More, ele tem o seu lugar, né? No panteão dos santos da igreja, porque ele se submeteu, né? E se martirizou pela igreja. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, não. Né? E o Erasmo, enfim, não passou por isso, né? Mas é o humanismo mesmo, renascentista. Ele é o próprio protótipo do humanismo renascentista, né? Professor, eu tinha uma noção assim contrária em relação à manifestação do Erasmo sobre as teses de Lutero. A minha ideia era assim que acho que eu estava enganada, né? E o Erasmo foi extremamente relapso assim na refutação. Pela inteligência dele, ele não enfrentou aguerridamente. Não, ele só considerou Lutero como, digamos assim, um adversário intelectual de menor peso. Ele não deu muita importância a Lutero, não. Ele desprezava Lutero, na verdade. Por isso que ele não enfrentou. Ele, como o Henrique VIII enfrentou, né? O Henrique VIII, enquanto era católico, ele enfrentou Lutero mesmo. Mas foi só querer. Tudo quanto é degenerado que precisava casar 10 vezes, ter 3 mulheres ao mesmo tempo, bígamo. Aí todos os reis e príncipes caíram pro lado dele. Né, o problema foi a Ana Bolena, né? O Henrique VIII. O problema Dizem foi. que era até filha do Henrique VIII, né, professor? Dizem isso. Mas é a questão enfim, das baixas paixões da alma, né? Que venceram o Henrique VIII, né? O Henrique VIII ele ganhou o título de defensor da fé do Papa Leão X. Porque primeiro ele proibiu a entrada do luteranismo na Inglaterra. Ele escreveu um livro contra Lutero, muito, muito, muito famoso na época, né? Defendendo a igreja em relação ao que Lutero estava falando. Enfim, ele era um soberano que tinha que despertava grandes esperanças, né? No Papa, enfim. Mas depois veio os encantos sensuais de Ana Bolena, né? E que desencaminhou ele. Depois ele começou a matar a gente para casar de novo com outra pessoa, enfim. A nossa igreja, né? Tem como mãe a Virgem Santíssima, né? E a igreja anglicana tem como mãe a Ana Bolena. É simples assim. Não tem. Enfim. Um horror. Um horror. Né? Não, o São Felipe Neri, ele teve uma grande importância no apostolado dele para a reforma da igreja, né? Esse fato mesmo que você mencionou, né, do São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu era bispo de Milão, né? Veja a tradição que ele incorporou, né? Santo Ambrósio foi bispo de Milão, né? São Simpliciano, né?
que foi o tutor de Santo Ambrósio e depois o sucedeu, porque ele viveu muito, né? O São Simpliciano, né? São Simpliciano foi quem diretamente converteu Santo Agostinho, né? A gente fala de Santo Ambrósio, da importância de Santo Ambrósio na conversão de Santo Agostinho, mas São Simpliciano é que conversava com Santo Agostinho, que Santo Ambrósio nunca conversou longamente com Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha um certo cuidado, porque ele achava que o Santo Ambrósio era muito ocupado e ele ficava sempre sem jeito de abordar o Santo Ambrósio. Então ele conversava muito com o São Simpliciano, que ainda não era bispo de Milão. Então você imagina, o bispado de Milão foi sempre uma coisa extraordinária na igreja, né? Por causa da centralidade dessa diocese na nossa fé, né? E São Carlos Borromeu, em plena Renascença, teve o status mesmo, né? A altura, a elevação de ser bispo de Milão, né? Enfim. E São Felipe Neri, ele tinha uma. Nós vamos ver aqui alguns fatos da vida dele, né? Ele tinha uma autoridade tão grande sobre essas figuras da igreja, né? As pessoas o viam na sua verdadeira santidade, né? Que ele, enfim, ele era visitado por esses prelados todos, né? Todo mundo queria conversar com ele, receber conselhos dele, né? Nós vamos ver algumas coisas até muito engraçadas dele, depois com papas que foram orientados por ele, dirigidos espiritualmente por ele. A atmosfera em torno de São Felipe é muito essa coisa do santo brincalhão, do sorriso de Deus, mas ele teve uma importância fundamental nessa época em Roma, né? Fundamental. É um santão, né? Talvez se tivessem sobrevividos, né, os escritos dele, talvez ele fosse doutor da igreja hoje, né? São Felipe é uma figura que escondeu, né, sempre essa elevação dele nas brincadeiras que ele fazia, né, enfim, nessa alegria, né, de brincar com as pessoas, enfim. Nós vamos ver algumas brincadeiras dele aqui nesse livro ainda. Falou em bispo de Milão, né? Não me lembra bispo de Milão agora não, hein? Porque bispo de Milão dos tempos pra cá, eu não quero nem ver. Justamente isso que eu ia falar. Pode falar então, que pode. Triste cena, né? Daqueles lugares, né? Porque às vezes a gente pensa só nas pessoas, o senhor falou aí das mãos ungidas, né? E do o triste destino de uma alma, né? Então eu fico pensando também, de uma maneira mais grupal, né? Que triste que é acima de um lugar que não corresponde às graças que recebeu, né? E a vocação, né? Aquele local, ao invés de seguir uma vocação, o que acabou acontecendo, né? Quem foi um bispo de Milão nos tempos um pouco mais atuais, né? Não dá nem para falar. Triste. Você vê que quando Santo Agostinho chegou a Milão, fugindo de Roma, né? Fugindo assim, por causa da confusão de Roma, dos alunos de Roma que ele tinha, etc. Ele disse: cheguei a Milão, cidade de Ambrósio. Então, Milão era a cidade de Santo Ambrósio. Imagina. Não era a cidade do prefeito, não é a cidade do vereador, não é a cidade do político, né? Ambrósio reinava em Milão. Uma coisa linda, né, essa expressão de Santo Agostinho. Vinha a Milão, cidade de Ambrósio. E veja, ele falava isso antes de ser católico de fato, né?
Antes de se converter. Desculpa aí, Ana Paula, mas isso que a Ana Paula falou, assim, eu acho tão impressionante porque o Concílio de Trento, ele precisou da força simbólica de Milão para alterar boa parte da configuração, né, da igreja. O São Carlos Borromeu, ele era sobrinho do Papa Pio IV. Isso. Que, se não me engano, era um Médici, Isso. Era um Médici, não era? Era. A família do Carlos Borromeu toda era muito... Ele era príncipe, né? Era. Ele era príncipe. Era. E a família riquíssima, Era. né? Mas um homem... E agora, o que eu acho muito impressionante, professor, eu vou repetir assim, como que eles corriam atrás de São Felipe Neri, né? Assim, ele rogava mesmo para beijar a mão de São Felipe Neri. E São Felipe Neri nasceu antes e morreu bem depois, porque São Carlos Borromeu viveu 40 anos. Foi poucas. Mas como que São Felipe Neri exercia sobre essas figuras que, ao contrário, outro carisma, ao contrário de São Felipe Neri, figuras, vamos chamar assim, até de carrancudas, né? Não carrancudas, mas seríssimas no enfrentamento da crise, mas elas tinham o São Felipe em alta conta, né? Pela entidade, pelo carisma, muito bonito isso, né? Inclusive, durante a vida de São Felipe, ele teve 2 papas que foram dirigidos por ele, né? Gregório XIII e Clemente VIII. Santo Inácio de Loyola, outro grande nobre, né? Seríssimo, guerreiro. Esse era sério. Muito interessante essa amizade, essa irmandade, né? Eu sei lá se pode chamar assim. Bonito. Muito, muito. E os religiosos, né, Cristina, dos vários mosteiros lá de Roma, como eles gostavam de São Felipe, né? Como eles amavam aquela figura, né? A autoridade de São Felipe, ela não veio de nenhum cargo, né? Porque ele nunca aceitou cargo nenhum, né? O Clemente VIII, ele várias vezes quis fazê-lo cardeal, né? E ele nunca aceitou. Então a autoridade dele vinha diretamente, única e exclusivamente, da santidade dele. Uma autoridade que todos reconheciam nele por causa da sua íntima amizade com Deus, né? Ele uma autoridade quase que direta, né, de Deus para com os homens, né? Então, assim, enfim, as pessoas, mesmo que depois subissem na hierarquia, vários filhos de São Felipe se tornaram cardeais, né? Inclusive, mantinham essa relação de autoridade, né? O Papa, nós vamos ver aqui uma troca de cartas entre São Felipe e o Papa Clemente VIII, muito engraçado, inclusive, mas mesmo quando a pessoa se tornava Papa, ele continuava submetido à autoridade de São Felipe, né? Autoridade espiritual, né? É muito porque São Felipe, ao contrário, por exemplo, de outros santos, ele estava no olho do furacão, né, nessa época. No olho do furacão. Então, ele operou em Roma. Ele estava ali agindo no teatro romano, né? E, embora ele tenha sido perseguido por papas e cardeais, duramente, cruelmente, né? Ele também comandava uma estima das outras pessoas incrível. Incrível. Nós vamos, ao longo da leitura, ver um pouco essa relação dele com o alto clero, né? Nos piores momentos,
e também nos melhores momentos. Né? Então, São Felipe Neri não participou do Concílio de Trento, né? Mas veja a influência dele no Concílio de Trento. Né? Todos ali conheciam São Felipe Neri. Ninguém nunca... Todos os padres do concílio, enfim, conheciam São Felipe Neri, conheciam a espiritualidade dele, conheciam a força dele, conheciam o amor dele por Deus e Deus por ele. Né? Então não é qualquer um, né, que a gente está falando. A importância histórica dele, né, naquele momento é muito grande, né? É muito grande. Nosso patrono. Mas eu acho que a Ana Paula estava falando alguma coisa, não sei se ela quer retornar. Não, é só porque aparece aqui a figura do vaticinador apocalíptico, né? E o senhor chamou a atenção para o sucesso deles, tanto naquela época quanto na época atual, né? E que eu acho que um ponto em comum em todas as biografias que nós lemos até agora e que justifica o sucesso desse vaticinador apocalíptico é crise, né? A igreja estava nessa situação. A igreja, né, hoje, tanto o autor, quando ele fala do santo, quanto ele avalia o próprio tempo, ele fala disso, né? De crise. As crises da igreja. Né? Então, acho que é por isso que o vaticinador apocalíptico sempre vai fazer sucesso. Vai acabar, o mundo vai acabar, a igreja vai acabar, tudo vai acabar e tudo vai ser assim. E o pessoal adora isso, né? Uhum. Nós passamos por uma fase agora da pandemia que quanto mais gente a pessoa falava que ia morrer, mais clique mais like no YouTube ela tinha. É aquele negócio. Quanto mais desgraça se vende com preço alto, né? Mas eu fico imaginando. A gente pode imaginar São Felipe, né? Pelas ruas de Roma, vendo, por exemplo, esse vaticinador apocalíptico numa praça cheia de gente ao lado, né? Ouvindo. Isso aqui, nós vamos ter que acabar, nós vamos ter que matar os cardeais todos que não prestam, nós vamos ter que não sei o quê, e tem que revoltar. Imagina São Felipe passando ao lado desse vaticinador, né? A caminho de uma das 7 igrejas, por exemplo, a caminho do hospital para cuidar dos doentes, né? Então, é isso. Sem perder tempo com isso, né? Ué. Ele ouvia, né? Devia falar, pô, mas cara louco, poxa. Podia estar me ajudando a lavar doente, a limpar o hospital, tá aí. Né? Mas era assim, ué. E ganhava fama e dinheiro, né? Nessa época também. O YouTube não inventou uma forma nova de ganhar dinheiro, não. Esse pessoal todo ganhava fama e dinheiro com essas coisas, com esses vaticínios, né? De final dos tempos, de reforma completa e absoluta, temos que destruir tudo, enfim. Vaticinador apocalíptico. É o que nós temos de mais comum aí. Mais alguma comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, aos comentários. Tenham todos um santo dia e fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui na página 26, no pé da página 26, falando sobre São Felipe, o confessor. Né? Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.